Boa tarde, mano. Tarde. Parabéns pela vitória. Seu celular caiu no chão, Zé. É o número 2. Não vou falar o que eu penso sobre o celular número 2. Muito bem. Meio-dia, domingo, um almoço, tudo bem. Mano, a vitória foi conquistada. Eu acho que tem um fator importante aí, eu queria que você analisasse. A questão de recuperação, de foco ou de recuperação física. O Inter teve, no meio da semana, um jogo de alto desgaste, alta intensidade, alta exigência. E isso aí vale tanto para a questão física como para a questão mental. Seria natural que hoje o Inter tivesse uma atuação menos intensa. Pelo menos eu penso assim. O que foi feito para que neutralizasse essa possibilidade, até uma tendência que o esporte de alto rendimento tem, é de tu não conseguir fazer duas atuações com o mesmo rendimento. E o que pode ser visto agora com uma semana de trabalho para definir por vez essa vaga no G4 e, quem sabe, ainda seguir sonhando com o título que a matemática ainda permite. Bom, primeiro, dizer da felicidade de conquistar mais uma vitória em casa, se transformar aí num dos principais mandantes, se não o principal mandante do campeonato até agora. É sempre difícil você aumentar sequências como nós estamos aumentando, porque o grau de dificuldade sempre vai sendo maior, o adversário também vai se preparando melhor, porque olha a estatística e vê. E a gente esperava um jogo difícil por tudo isso que tu mencionaste, e eu diria o seguinte: acho que alguns problemas que apresentamos foi porque não conseguimos entrar tão concentrado como deveria no jogo, como gostaríamos. O jogo já tinha esse componente do ter levado muito na quarta-feira, e naturalmente há um relaxamento, e depois desse relaxamento você tem que tomar de novo num curto espaço de tempo. Fora de um horário normal de jogo, é o jogo das 11, você faz uma preparação completamente diferente. Tanto que a gente trouxe hoje a palestra final para dentro do vestiário, exatamente para apertar mais nos últimos minutos, para chamar a atenção de questões importantes. Mas a gente cometeu hoje, eu diria, mais falhas do que vínhamos cometendo. Talvez a escolha de sair com 2 meias, que deu muito certo na marcação dos gols, que teve uma parcela muito grande, tanto com o Maurício como Alan Patrick, também deu um pouquinho mais de risco. E como você joga com dois volantes que não são tão primeiros homens, para um adversário que joga a bola direta, rápida, longa, a recomposição é um pouquinho mais lenta. Você está geralmente mais alto com esses 2 volantes. Então a gente sofreu um pouquinho nisso. Então o jogo ficou um pouco solto. Trouxe o benefício da criação, mas trouxe algumas dificuldades da recomposição. Sofremos gols porque uma hora dessa íamos sofrer. Isso não é a preocupação maior, porque a preocupação maior sempre é fazer mais do que se sofre. Conseguimos fazer. E num momento do jogo a gente teve que ser mais maduro como equipe. Acho que voltamos no segundo tempo um pouco melhores, no sentido de trabalhar com mais paciência a bola. O Goiás baixou bem as linhas no início do segundo tempo. E nessa hora o torcedor já quer te empurrar um pouquinho mais, quer acelerar o jogo, não tem como acelerar. Você tem que acelerar de outra maneira, que é trabalhando a bola, invertendo o lado, trabalhando, encontrando espaço, como a gente encontrou no terceiro gol, um gol bem trabalhado. Então acho que é o mérito nosso para conquistar mais essa vitória e permanecer aí na segunda colocação mais uma rodada. Mano, além disso, de ter colocado os 2 meias, hoje é mais um jogo que tu não tem o teu primeiro volante, o Gabriel, de uma longa sequência que ele vai acabar ficando fora. Lá no Maracanã tu colocaste Lisieiro e Edenilson, hoje tu começaste com o Johnny ali na função de primeiro volante. Me chamou a atenção a tua fala depois do jogo contra o Santos, onde tu disse que hoje em dia não precisa ser exatamente um marcador ali, porque tu pode cobrir o espaço, marcar o espaço. O Johnny hoje, ele soube fazer isso, e eu queria saber de que maneira impacta, como muda a maneira de se marcar no meio campo sem um cara como o Gabriel. Que tipo de mudança de estratégia se faz com a ausência do Gabriel? Quando marcamos com o Gabriel, marcamos com um primeiro homem central. E esse primeiro homem central sempre está preparado para entrar no meio dos 2 zagueiros. Quando um zagueiro faz cobertura lateral, você preenche mais rápido a área defensiva. Quando você trabalha com 2 com funções simultâneas, e tanto o Lisieiro quanto o Edenilson no Maracanã, e hoje Pena e Johnny, a função é semelhante. Então, às vezes, você fica com um pouquinho de dificuldade para preencher essa área quando você é atacado. Não foi tanto o caso de hoje, porque o Goiás não entrou por dentro. O Goiás sempre trabalhou com uma bola mais longa, mais direta, trabalhando muito em cima da qualidade do Pedro Raul, que vem uma fase muito boa.
E eu acho que, de um modo geral, fomos bem. Acho que uma jogada no segundo tempo, que quase tomamos o gol, e aí eles já estavam com 2 atacantes enfiados, né? Como o Jair faz na maior parte aí dos jogos que ele está perdendo, ele joga 2 homens lá dentro e começou a bater. Foi uma bola de lateral, se eu não estiver enganado, né? E aí é muito difícil você tirar a bola do Pedro Raul. Essa hora é muito importante estar preenchido esse espaço, porque essa bola não pode chegar nesse jogador, porque se chegar, o grau de dificuldade é grande. Então aí, às vezes, você sofre um pouquinho pela característica, mas dá para, com uma consciência maior, com um pouquinho mais de trabalho, leituras, você fechar espaço, que é isso que eu me referi, quando disse que mudava a maneira de marcar e que o futebol hoje estava muito assim. Ô, mano, e essa mudança pode ter tido algum reflexo, até mesmo porque você não tinha o Gabriel Mercado. O Gabriel Mercado muitas vezes faz esse preenchimento ali na frente da área. E aí com o Moledo ele é um pouco mais lento. Não que ele não chega com qualidade, mas isso pode ter sofrido alguma coisa lá atrás? São 2 situações diferentes, né? No caso, não é pela lentidão ou pela rapidez. É leitura mesmo. E com a entrada do Moledo, a gente optou por deslocar o Vitão para o lado de lá. Também mudou um pouquinho né, o posicionamento dos 2 jogadores. A gente acha que fica melhor assim, porque senão a nossa saída de bola fica muito prejudicada pelo lado esquerdo. A gente acha que o Vitão consegue completar melhor isso. Tá? Mas é preencher o espaço mesmo, não foi bolas de velocidade em si, né? A primeira bola foi uma bola que nós tínhamos um escanteio a favor. A gente sabia que a reposição é muito rápida, né? A gente demorou um pouquinho, deixou repor. Acho que foi falta em cima do Pena aqui, mas o Pena ficou de pé e os critérios hoje estavam muito difusos, né? Uma hora era uma coisa, outra hora era outra coisa. Então deixamos escapar. Eu acho que uma bola longa. A segunda foi uma bola parada, já perdemos a primeira bola, mesmo marcado, foi mérito também deles. A bola foi no travessão e voltou para o jogador que está num momento maravilhoso. Você sabe que volta para esse jogador, exatamente porque nessa hora parece que sempre sobra para o que está bem. Mano, quando você coloca um time contra o Flamengo, coloca outra estratégia hoje contra o Goiás, você apresenta repertório. Acho que isso é importante, o treinador deve ficar satisfeito com isso quando o resultado é positivo. Hoje teve dificuldades, mas o resultado foi positivo. E outra, Pedro Henrique e Alan Patrick geralmente não terminam os jogos quando começam. É uma questão física, o Pedro Henrique se joga muito, se entrega muito num primeiro tempo e no segundo tem mais dificuldade, aí você entende que ele não consegue ficar aos 90? Sem dúvida nenhuma, para um jogador que dá 30 sprints como o Pedro dá, é difícil você terminar o jogo no mesmo nível de rendimento. Mas também o Goiás tinha baixado mais a linha. Ao baixar mais a linha, você tira o espaço que para o Pedro Henrique é muito importante, né? Então, era uma hora, ele já tinha tomado também o 3º amarelo, fica fora do próximo jogo, dar ritmo ao Wanderson para a gente era importante. Tá? E Alan Patrick hoje, na minha opinião, fez um dos melhores jogos com a gente. Não é uma questão física, o Alan Patrick tem condição de terminar o jogo para terminar o jogo, né? Acontece que a gente também tem jogadores de qualidade para entrar e ao treinador gerenciar isso é importante para você ter mais gente para ter repertório, porque o repertório vem daí, ter mais gente em condição de poder entrar e entregar aquilo que precisa ser entregue. Se você não os coloca para jogar, você não vai ter. Então isso é importante todo mundo entender, é assim que a gente trabalha. Se quisermos ter um elenco de qualidade, e esse elenco está sempre preparado para atender a necessidade do momento, ele tem que ir sendo rodado, ele tem que entrar, e vai criando cada vez mais jogadores preparados para a gente poder ter variações como são necessárias num campeonato longo de 38 rodadas. Tudo bom, mano? Eu queria que falasse um pouquinho sobre o Alemão, porque hoje ele não conseguiu marcar novamente, mas a gente vê o quanto ele participa do jogo, quanto ele se entrega, né? E o torcedor reconhece muito essa luta dele também. Mas a gente está falando de um jovem, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como tu trabalha essas questões nele, para que ele seja participativo, para que ele seja importante também de outras maneiras e não caia a confiança nos momentos em que a bola não está entrando. A gente quase que invariavelmente vê essa trajetória muito parecida, né? Os jogadores, eles despontam e às vezes surpreendem positivamente. Vem uma fase muito boa em cima dessa surpresa positivamente. E depois vem um segundo momento. Esse segundo momento passa por um conhecimento maior do adversário sobre o jogador, começa a estudar as características, porque o jogador faz gol todo jogo, ou decide o jogo, ajuda muito. Então, olha, ele começa a ser marcado diferente, com mais respeito, com mais atenção. Nessa hora vem um pouquinho da seca e a gente tem que começar a incrementar o repertório dele, individual. Ele é bastante dedicado, ele se entrega, né? É bastante humilde para entender que esse é um processo que com ele vai acontecer.
Então eu vejo isso com normalidade e a gente sempre dá tranquilidade. E eu exatamente, talvez um dos fatos porque eu não o tirei hoje, é por isso. Porque se toda vez cai um pouco a confiança, eu tiro o jogador, daqui a pouco perco. Então um pouquinho de tranquilidade nessa hora, calma, as coisas voltam ao normal, ele vai evoluir, certamente, porque é inteligente, tem muita força física, é um jogador que tem vontade, tem sede de aprender, vai aprender tudo o que precisa para a função dele. Mano, a semana foi curta de trabalho e tu usou o Johnny, que não é especificamente o primeiro volante. A ideia é trabalhar mais ele agora, nessa próxima semana, para manter ele nessa posição, ou não necessariamente ele fica nessa posição? A gente optou por manter 2 volantes com essa característica, porque o adversário não tinha um meia central. Jogava com 2 médios mais abertos. Então, não era tão necessário. Tanto que quando entrou Marquinhos Gabriel, que é um homem que trabalha já mais por dentro, eu logo coloquei Lisieiro para fechar o setor, porque a gente achava que era importante naquela hora dar uma estabilidade maior ali no meio, ganhar um jogador a mais. Eu acho que as 2 funções, as 2 maneiras de jogar são boas para a equipe. Vai ter horas que nós vamos poder usar os 2 meias, tem horas que temos que usar um terceiro jogador um pouquinho mais, como o Johnny, como Edenilson, que são mistos, né? Faz extrema, mas que entra um pouquinho. Vai depender de cada jogo. Acho que o mais importante é a equipe saber se comportar com cada maneira. Mano, você em uma das últimas coletivas acabou citando que o campo responde muitas vezes algumas dúvidas e que você tem sido bem óbvio, até mais do que se esperava. E não é costumeiro a gente ver no meio da temporada uma troca no gol. Acabou acontecendo pelo problema que o Daniel teve, mas o Kehler vem se destacando. Foi o melhor em campo contra o Flamengo, hoje saiu ovacionado pela torcida. Queria que você comentasse um pouco dessa troca e do momento que vive o Kehler, que vem sendo um dos grandes nomes aí nas últimas rodadas. Pois é. Lá atrás, com todo cuidado, tentei dizer para vocês que tudo tem hora, que não precisa se acelerar as coisas, não precisa se matar um jogador por semana, a gente tem que ganhar um jogador por semana. Né? E as coisas aconteceram naturalmente, numa posição que é delicada para o treinador mexer. Né? Mas a oportunidade apareceu, Kehler entrou, estava preparado, que é o que eu defendo sempre com eles, em termos de trabalho toda semana, estar preparado para entrar. Porque o jogador sempre acha que ele deve ser o titular. Essa é a cabeça individual de cada um. Né? Então, quando surge a oportunidade ele consegue atender, ele prova dentro do campo para o treinador e para todo mundo que ele merece ser o titular. Se ele não está preparado, ou porque não se dedicou, ou porque achou que o mundo era contra, ou por outras razões, ele entra e não consegue atender. Né? Então, acho que isso é o mais importante de tudo. Acabei de dizer isso lá no fechamento no vestiário. Perdemos Gabriel na semana passada, perdemos Mercado, né? Hoje perdemos Pedro para o próximo jogo. Então, assim, vão estar entrando jogadores na reta final do campeonato, com um momento sempre muito difícil, porque todo mundo está jogando alguma coisa importante. E a gente tem que saber que tem que manter o rendimento da equipe que ela vem fazendo até agora para a gente ficar com a nossa vaga direta para a Libertadores, que é o que nós estamos disputando hoje, com bastante gente boa, né? E até estamos surpreendendo, de um modo geral, as previsões iniciais com bastante mérito. Mano, você falou agora na última resposta sobre a briga na Libertadores, que parece muito bem encaminhada para o Inter conseguir uma vaga dentro do G6, e também falou das ausências, que não teve o Mercado, não teve o Gabriel. Como é que tu vê o elenco do Inter, que isso já foi uma questão muito debatida nos últimos anos, a profundidade do elenco para um ano que deve ter Libertadores, como o de 2023? Bom, eu penso que o Inter tem um elenco muito bom. Tá? Para o ano, se estabelece uma nova realidade e você sempre analisa o elenco baseado na realidade atual. Né? Vamos estar classificados para jogar uma Libertadores na fase de grupos desde o início? Bom, já temos uma definição disso daí em novembro. Né? Podemos planejar bem, porque temos um bom tempo para, com uma coisa certa na mão, você poder avançar em alguns pontos que julgamos que sejam os pontos mais importantes e que internamente discutimos sempre, trabalhamos sempre para estar preparado para poder resolver. Mas isso é uma coisa importante, você conseguir uma vaga direta. Né? Exatamente para isso. Se você não consegue ela, bom, daí você vai jogar uma eliminatória, e uma eliminatória você sabe que pode ser boa, como todo mundo quer, sonha, mas também pode, como outros exemplos aí já tivemos, de equipes brasileiras que não conseguiram. Então, não perder o foco nessa hora, não pensar para o lado, não pensar para amanhã, pensar para cada jogo. Vamos ter um adversário agora pela frente que nos venceu aqui, e sabemos como nos venceu, como escapou aquela vitória, como foi doída, que estava muito na nossa mão. Mas é a comprovação que o futebol sempre te dá. Né? Às vezes está muito, muito confortável, tu dá uma relaxadinha e escapa. Às vezes também está muito difícil, tu consegue um resultado extremamente positivo. Então vamos trabalhar como estamos trabalhando até agora para que as coisas terminem bem, como estão se encaminhando para terminar bem.